Podem sentar, queridos, e eu quero dizer, todo final de semana, a Paz Church de São Paulo tem 10 cultos de celebração e 5 tá 10. 10 cultos de celebração, 5 tá 10. Eu estou ministrando nesse Tadel, esse é o único Tadel, esse final de semana que eu vou estar ministrando presencialmente. Todos os outros Tadéis eu ministro pela tela, pelo telão, e eu quero saudar todos vocês que estão nesse Tadel e em todos os outros 4 Tadéis também. Deus abençoe vocês. E eu vou estar ministrando hoje sobre o líder valorizado por Deus. O líder valorizado por Deus. Qual é o tipo de líder que Deus valoriza? Hoje é uma palavra muito usada, inclusive por muitas pessoas, até do mundo secular, que não são cristãos, né, sobre a importância de líder, de ser um bom líder. Mas qual é o tipo de líder que Deus valoriza? Tem um tipo de líder que Deus valoriza. Às vezes, o tipo de líder que Deus valoriza é o tipo de líder que o mundo despreza. E o tipo de líder que o mundo valoriza é o tipo de líder que Deus despreza. Qual é o tipo de líder que Deus valoriza? 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui não fala, aqui não está acrescentado, e isso aplica só para pastores. Não, isso aplica para todo mundo que já nasceu de novo. Todo cristão verdadeiro, ele não deve viver mais para si mesmo, mas ele deve viver só para Deus. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Sim, mas no seu trabalho você deve trabalhar só para Deus. Tudo que você faz, você deve fazer só para Ele. Você não vive mais para si mesmo, está aí escrito. Deus está levantando uma nova raça de cristãos compromissados com Jesus e com a sua causa. E isso inclui cristão de todo tipo: pedreiro, servente, faxineiro, empresário, empreendedor, médico, advogado. Deus está levantando uma nova raça de cristãos compromissados com Jesus e com a sua causa. Agora, esse é o tipo de líder que é valorizado por Deus. É aquele tipo de líder que é compromissado com Jesus e com a sua causa. Quando ele é compromissado com Jesus e com a sua causa, aí sim, Deus valoriza esse tipo de líder. Se ele não tiver compromissado com Jesus e com a sua causa, ele pode colocar em prática as melhores técnicas de liderança ensinada aí, Deus não valoriza. Deus valoriza somente aquele líder que é compromissado com Jesus e com a sua causa. Líder valorizado por Deus, então. E ele, o que diz a Bíblia? Morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não devemos mais viver para nós mesmos. Nós devemos ser 100% compromissados. Não importa qual é a sua profissão, o que você está fazendo, seja estudante, seja alguém que está ainda é um aluno no ensino médio, ou talvez até uma criança, mas se ela já entregou a vida para Jesus, ela não deve viver mais para si mesma, mas ela deve viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então Paulo tinha uma santa obsessão de ganhar o mundo todo para Jesus e fazer discípulos de todo mundo. Não era só ganhar, cuidar bem e treiná-los e discipulá-los, para que eles fossem realmente segundo a imagem de Cristo. Então, Paulo falou, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus. Eu estou com lei, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo
para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, esse é o tipo de líder que Deus valoriza. Agora, aqui na Paz Church, para a glória de Jesus, para esse tipo de líder, para esse tipo de pessoa que fala, pastor Eibe, eu quero aprender todos os princípios de liderança, mas acima de tudo, eu quero ser o tipo de líder que é valorizado por Deus. Para esse tipo de líder, a Paz Church tem a faca, como que chama? A faca e o queijo na mão. Tem tudo preparado para você poder alcançar seu destino divino. E tem uma forma que a gente resume de uma forma muito simples, que é a visão das cadeiras, né? Então, vamos ver essa visão das cadeiras. A primeira cadeira, você está lembrado, é a cadeira daquele que é o convidado. Nós todos temos uma santa conspiração de convidar pessoas para o culto, para o life group. Por quê? Porque nós sabemos que aquela pessoa, estando no ambiente da palavra de Deus e da presença de Deus, ela vai entregar a vida a Jesus. Mas quando a gente fala essa primeira cadeira, convidado, nós não estamos falando só convidar alguém, mas é falar de Jesus todo momento. Agora mesmo, quando eu estava indo para o Rio de Janeiro ontem, eu estava indo lá, preguei ontem à noite lá, e então no avião lá tinha um cara que estava sentado, o assento ao meu lado estava livre, aleluia, glória a Deus, é tão bom quando não está tudo espremido. Mas bem no outro, na terceira cadeira, na outra, né, tinha um cara lá. Então eu fui dar um folheto, perguntei se ele morava em São Paulo, mas ele vem muito, ele mora no Rio. Eu dei o convite do Eldorado, que é fácil para quem vem para São Paulo, lá no Shopping Eldorado. Eu dei o endereço lá e fomos conversando. Aí ele me pediu oração, porque a mãe dele tinha sofrido um acidente de moto e tudo. Aí nós fomos conversando e tudo. Aí, descendo, tinha uma senhora lá com uma mala muito pesada. Eu vi que era muito pesado para ela. Eu falei, eu posso levar? Ela, ai meu Deus, Deus está trazendo anjos. Ai, ore por mim, porque minha filha estava lá na Tailândia. Não, ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ore por mim, porque minha filha está lá na Tailândia e teve um terremoto e eu estou preocupada. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. E eu pregando e falando de Jesus e tudo. E Deus abençoando. Por quê? Porque nessa primeira cadeira não é só convidar a pessoa, é falar de Jesus, é orar pelas pessoas, é ministrar, é declarar a palavra de Deus todo momento, todo momento. Agora, toda a nossa igreja tem essa santa conspiração de levar todo mundo da primeira cadeira para a segunda, aleluia, essa santa obsessão que o apóstolo Paulo teve. Qual a segunda cadeira? Seguidor de Jesus. Todos nós queremos, de todos os modos, salvar o tanto de pessoas a mais possível. E da segunda cadeira, nós sabemos que não adianta a pessoa fazer uma decisão se ninguém cuidar, se ninguém consolidar, se ninguém levar para o life group, se ninguém discipular, se ninguém levar para a classe Nova Criatura. Então nós queremos que ela vá para a terceira cadeira, que é membro da Paz Church, Café com o Pastor, classe Nova Criatura, estação DNA, discipulado no livrinho do acompanhamento inicial, para fortalecer a fé e ajudá-la a solidificar seu relacionamento com Jesus, e ela vai sendo discipulada. E depois nós sabemos que é dando que recebe. A pessoa nunca vai crescer espiritualmente se ela for um mar morto, que só recebe e nunca dá. Ela vai morrer espiritualmente. Ela tem que começar a servir os outros. Por isso que, para o bem dela, porque nós amamos ela, nós vamos trabalhar com ela para ela se tornar um voluntário em algum ministério aí. Nós vamos levá-la para a quarta cadeira. Nós queremos que ela aprenda a servir, seja segurar uma placa, seja cuidar de Paz Kids, seja servir em qualquer ministério, mas é importante para o bem dela que ela sirva, para que ela possa crescer espiritualmente, para que ela possa alcançar seu destino divino em Deus. Porém, uma vez que ela está servindo e o caráter dela foi lapidado, ela foi discipulada, ela está curada emocionalmente, porque nós não queremos pessoas doentes discipulando outras pessoas. Então ela tem que ser tratada profundamente nessa fase aqui. Mas uma vez que ela é tratada profundamente, discipulada, bem preparada, aí temos todos uma santa conspiração para levá-la para a quinta cadeira, que é a cadeira do discipulador. Agora,
Veja bem, é isso, viu? Empresário que começou agora a fazer o Tadel Summit, né? Você que talvez tenha feito o Summit, mas normalmente não vinha para o Tadel, deixa eu te falar, eu sei que você quer ser um bom líder, parabéns, mas acima de tudo você deve querer ser um líder que é valorizado por Deus. E o líder que é valorizado por Deus é aquele que vive não para si mesmo mais, mas ele vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele vive agora com uma missão somente, é pela causa de Cristo aqui na terra, de fazer discípulos das nações. E aí que está essa quinta cadeira. E a Paz Church tem todo o carinho e toda a expertise e o material e o treinamento e pessoas super amorosas para te ajudar, e de uma cadeira para outra, e você chegar a ser um fazedor de discípulo. Uau! Aí, meu irmão, não tem preço. Não tem preço. Né? Quando eu e André olhamos, por exemplo, para o Fábio e a Angélica, a gente sente um orgulho tão grande, porque a gente vê o tanto que eles estão sendo usados por Deus, e que privilégio você discipular, você poder investir, né? Apesar que eu nunca fui talvez o discipulador oficial do Fábio, até hoje eu ainda sou, né? Porque teve uma época, né, Fábio, que era todo dia eu estava nos Estados Unidos, estava em qualquer lugar, era todo dia, porque ele realmente, no bom sentido da palavra, pegou no meu pé. Parabéns, o bom discípulo é assim, tem que pegar no pé, então toda hora, então isso é bom, isso é importante. Hoje ele está voando, a Angélica está voando, isso é tão lindo, toda a glória seja dada a Jesus, mas é gostoso. Discipulado profundo traz transformação profunda, e é importante você aprender ser um bom discipulador. Isso que Deus, isso é a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, agora, nessa caminhada, aprendendo a ser um discipulador, só para entrar nessa quinta cadeira, aonde que entra nessa quinta cadeira? É no Life Group. É no Life Group, quando você tem o privilégio de participar do que nós chamamos a equipe de liderança do Life Group. Na equipe de liderança do Life Group, quem participa da equipe de liderança é o líder do Life Group e os auxiliares. Quem são os auxiliares? Os auxiliares são os discipuladores em treinamento, os que já são agora oficialmente discipuladores, porque eles já foram formados como discipuladores, e depois, quem mais? O líder de Life Group em treinamento. Nem todo mundo tem que ser líder de Life Group, ou tem esse chamado. Todo mundo tem um chamado bíblico para se tornar um líder de um discipulador. Todo mundo, a Bíblia fala para todo cristão sério, que já cresceu, que já foi curado dos seus traumas emocionais, a Bíblia manda ele fazer discípulos. Agora, a Bíblia não fala para todo mundo ser um líder de Life Group. Porém, se a pessoa deseja e ela quer ser um líder de Life Group, excelente obra ela almeja. Qual é o primeiro passo no trilho para se tornar um líder de Life Group? Ele tem que já ser um discipulador. Então, os auxiliares que fazem parte, junto com o líder de Life Group, da equipe de liderança do Life Group, são os discipuladores em treinamento, os discipuladores já formados e os líderes de Life Group em treinamento. Agora, que privilégio ser da equipe de liderança de um Life Group. Que privilégio, porque você está inserido no lugar mais precioso para se tornar cada vez mais esse líder, o tipo de líder que é valorizado por Deus. Agora, vejamos algumas características dos líderes mencionados em Romanos capítulo 1, até o versículo 16. Outro dia eu pego o restante do capítulo de Romanos, porque em todo esse capítulo de Romanos, Paulo menciona 35 nomes diferentes. Uma mãe também muito importante que ele valoriza, e também muitos outros irmãos, que ele não fala o nome deles, mas dos nomes ele menciona 35 nomes. É uma coisa fenomenal. E entre Romanos capítulo 16 e o versículo 1 até o versículo 16, quase todos talvez, ou todos são líderes de Life Group,
que na Bíblia é chamado líderes de igrejas nas casas. Tá? Então essa é uma lista de líderes de igreja na casa. Olha só que coisa. Então ele começa o Romanos 16 dizendo assim, olha só. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia. Tá, escuta bem. Primeiro, deixa eu te falar. Você vai ver que essa palavra diaconisa não é só o que a gente pensa, um diácono, que é tipo um voluntário que ajuda a cuidar das coisas. Isso é maravilhoso. Mas eu vou aprofundar nessa palavra daqui um pouquinho. Ela era uma líder muito importante na igreja de Cencreia. Onde fica Cencreia? Eu estive agora, poucos dias atrás, na cidade de Corinto, lá na Grécia. Cencreia fica 14 quilômetros de Corinto. Em Corinto tinha uma grande igreja, onde o apóstolo Paulo ficou muito tempo fundando aquela igreja. Então tudo indica que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Cencreia também, que é lá pertinho, 14 quilômetros. Tá? Porque a Cencreia era a cidade-porto de Corinto. Corinto era uma das cidades muito importantes do Império Romano. E Cencreia era uma das cidades porto importante. E lembra que o transporte naquela época era muito marítimo. Então era como se fosse São Paulo, Guarulhos. Tá? Então Guarulhos de São Paulo, Cencreia de Corinto. Então era o grande porto, um dos grandes portos de Corinto. E ela era uma das líderes principais dessa igreja, essa irmã Febe. Não é febre, é Febe, tá? Ela dá febre no diabo, aleluia. Para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo que de vocês vier a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Agora escuta bem, eu vou estar dando muitos fatos aqui, eu espero que você seja como eu. Eu gosto demais de saber desses detalhes que a tradição da igreja ensina, porque além da Bíblia tem muitos livros escritos sobre esses homens e mulheres de Deus, e nós aprendemos muitas coisas desses outros livros. Não são inspirados pelo Espírito Santo necessariamente, como a Bíblia é, mas são livros que mostram muito dos detalhes sobre essas pessoas. Mas aqui nem estou falando de outros livros, estou falando da própria Bíblia, porque a Bíblia mostra que a Febe é uma trabalhadora lá em Cencreia. Mas essa palavra usada para diácono aí, que no grego é diáconos, ela não é usada somente para o cargo, a função de diácono que a gente pensa, tipo assim, servir as mesas, cuidar dos pobres e limpar as coisas. Isso também é importante, né? A quarta cadeira do voluntário. Mas essa palavra é usada também para quem ministra a palavra, para quem prega, para quem pastoreia. Olha como o apóstolo Paulo usa essa palavra, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos. Ele usa essa palavra, servos é a mesma palavra no grego. São diáconos, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu. Então é usado até para o nome dos apóstolos, para a função dos apóstolos. 2 Coríntios 3,6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa palavra ministros é a mesma palavra no grego, diáconos, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 6,4, pelo contrário, em tudo nós recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Mais uma vez, é a palavra ministros aí no grego, é a mesma palavra, diáconos, de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Agora, o apóstolo Paulo pede à igreja em Roma, porque lembra que a Febe está lá em Cencreia. Paulo está escrevendo essa carta da cidade de Corinto, onde ele fundou a igreja, e tudo indica que ele fundou a igreja de Cencreia. Essa Febe era uma mulher muito, muito rica lá em Cencreia. E ela era uma grande líder da igreja lá. Uma grande líder. E ela está indo para Roma, né? Os ricos viajam muitas vezes. E ela está viajando para Roma, levando uma carta de quem? Do apóstolo Paulo. Que carta que ela está levando? A Epístola de Romanos. É a carta mais profunda escrita na história da humanidade. A carta mais profundamente teológica da história da humanidade. Ela tem o privilégio de levar esse livro da Bíblia Sagrada, um livro inspirado pelo Espírito Santo,
a carta aos romanos. E ela vai viajar para Roma, e ela que está levando essa carta do apóstolo Paulo. E olha que ele diz para os irmãos lá em Roma. Ele diz: recebam ela e tratem ela muito bem, porque é uma líder muito importante da Paz Church em Sencreia. E é muito importante cuidar bem dessa mulher. Aí ele fala o seguinte, que ela, olha o que ele diz no versículo 2, olha o que ele diz: para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo de vocês que ela vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Essa palavra protetora no grego é a palavra prostasis, e ela quer dizer alguém que vai primeiro, um oficial que lidera muitas outras pessoas, que preside os outros, é uma patroa, que protege e que lidera muitos, é uma defensora campeã. A Febe era considerada uma grande líder, uma campeã, e ela trazia muitas bênçãos a outras pessoas. Inclusive no grego clássico, essa expressão prostasis, ela implica grande status na sociedade. Então ela não era só uma mulher muito importante e rica lá em Sencreia, mas ela era muito apaixonada por Deus. E Paulo diz, ela foi prostasis para muitos, uma grande líder para muitos, e uma grande líder para mim, uma grande protetora para mim também, Paulo diz. Uau! Que coisa impressionante. Paulo honra muito esses líderes. Por quê? Por que Paulo honra muito esses líderes? Porque Deus valoriza esse tipo de líder. Porque Deus valoriza esse tipo de líder. É por isso que Paulo honra muito esses líderes. No livro de Romanos, o livro mais profundo da Bíblia Sagrada, ele faz questão, no final do livro, de falar um monte de nome de líderes de Life Group. Meu Deus, ele não fala o nome de muita gente importante da cidade e tal. Não, ele fala, é uma lista. Olha como Deus valoriza, é o tipo de líder que Deus valoriza. É os líderes de Life Group. Olha só que coisa fabulosa. Olha só, vamos continuar. Versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Por favor, diga em voz alta, a igreja que se reúne na casa deles. É um life group. Aleluia. E quem que liderava? Priscila e Áquila. Na cultura oriental você nunca colocava o nome da mulher primeiro. Nunca eles diziam assim, senhoras e senhores. Sempre eles diziam senhores e senhoras. Sempre colocar o nome do homem primeiro. A única exceção para colocar o nome da mulher primeiro é se ela era muito importante e a líder da coisa. Então tudo indica que a Priscila que era a líder principal desse life group, dessa grande igreja na casa que eles tinham, porque ele coloca o nome dela primeiro. Agora, mais adiante, ele coloca o nome do Áquila primeiro. Eu acho que ele talvez era mais novo que o Tito, aí aprendeu, cresceu, se tornou líder. Mas depois lá no final, em 2 Timóteo, ele coloca o nome da Priscila primeiro, porque ela continuava detonando e sendo muito usada por Deus. Então não tinha jeito. Agora, veja bem, olha que ele diz, saúdem Priscila e Áquila, são meus cooperadores, e ele fala, e eu tenho tudo, eles arriscaram sua vida. Priscila e Áquila, eles eram da mesma profissão do apóstolo Paulo, fazedores de tendas, e quando Paulo foi para Corinto para plantar a igreja, eles acolheram Paulo, porque eles haviam sido expulsos, porque os judeus foram expulsos pelo imperador Cláudio de Roma, e Priscila e Áquila moravam em Roma, então eles foram expulsos e foram morar em Corinto, e lá em Corinto, então o apóstolo Paulo, quando ele foi lá para evangelizar em Corinto, ele foi morar na casa deles. Por quê? Porque ele trabalhava na mesma profissão, e eles começaram a fazer tenda juntos e evangelizar, e ele começou a discipular profundamente Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila ficaram
tão profundamente bem discipulados que depois, quando o Apolo chegou por lá, que era um grande eloquente pregador, o Apolo chegou em Éfeso, porque depois Priscila e Áquila também mudaram para Éfeso. E o Apolo chegou lá e Priscila e Áquila viram que, poxa, o Apolo prega muito bem, é muito legal, mas ele não sabe de muitos princípios, ele não sabe de muitos princípios, ele só sabe o que o João Batista ensinou sobre Jesus, ele não sabe tudo que Jesus fez por nós na cruz, na ressurreição, ele não sabe. Então eles reuniram com Apolo e discipularam profundamente o Apolo, e o Apolo se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva, mas porque Priscila e Áquila discipularam. Então eles foram tão usados por Deus em Corinto, depois em Éfeso, e depois em Roma, porque eles voltaram para Roma. E irmãos, esse casal fundou tantos life groups e eram tão conhecidos por tantas igrejas, porque tanta gente que esse casal ganhou para Jesus. E sempre quando eles são mencionados, e são mencionados várias vezes na Bíblia, sempre é mencionado os dois juntos. Sempre é os dois juntos, é muito lindo. É muito lindo, sempre os dois juntos. E eles foram tão usados por Deus que Paulo diz, eles arriscaram a sua própria cabeça. E eu lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo diz, todo mundo tem uma dívida com esse casal. Meu Deus, e eram líderes de quê? De life group. É o tipo de líder que Deus valoriza. Que coisa fenomenal. Agora, o que mais ele diz aqui nesse texto? Ele diz, olha só, saúdem, igualmente a igreja que se reúne na casa dele, saúdem meu querido Epêneto. Epêneto, se você tiver um filho homem e quiser saber um bom nome, estou brincando. Mas Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província de Ásia. Quando Paulo começou a pregar em Ásia, onde foi que ele pregou? Lá naquela região de Galácia. Ásia, que era uma província que hoje é lá em Turquia, tá? E era uma região de Galácia, lá em Turquia. Hoje chama-se Turquia. Mas Paulo estava pregando lá, o primeiro que converteu foi esse Epêneto. Então você vê que esse cara, continuou na fé, depois ele mudou para Roma, capital do império, e se tornou um grande líder de life group lá em Roma. Olha só, ele se tornou um grande líder de life group lá em Roma. E ele falou assim, saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Então Maria também era uma grande líder de life group lá em Roma, porque isso aqui é uma lista de líderes de life group em Roma, líderes de igrejas nas casas. E essa Maria era uma grande líder de igreja na casa, de life group lá em Roma. E ele até fala, ela muito trabalhou por vocês. Em outras palavras, ela não deve ter sido só uma líder, era uma supervisora, porque ela trabalhava cuidando de muitos daqueles líderes importantes na igreja de Roma. Muito bem, continuando. Agora, no versículo 7, saúdem Adrônico e Júnias, meus parentes. Eu acho muito lindo, em vez em quando você vê Paulo falando dos parentes dele. Por quê? Porque Paulo, ele enfatizava ganhar a família, ganhar os parentes. Paulo talvez era um solteirão, mas ele ganhava os parentes para Jesus. Nós também temos que aplicar a fé para isso. Mas, isso aqui, e eu já estudei isso profundamente no grego, quando ele fala, são bem conhecidos entre os apóstolos, na realidade, a expressão no grego é mais corretamente dizer assim, eles são apóstolos muito famosos, muito conhecidos. Esse, tudo indica que era um casal, Adrônico e Júnias, era um casal de apóstolos. Quem disse que mulher não pode ser pastor? Pode até ser apóstola. É um casal de apóstolos. Olha só que coisa fenomenal. E ele falou, eram muito conhecidos entre todos os apóstolos, esses se destacavam entre os apóstolos. Eles eram apóstolos famosos. Olha, e ele falou, e eles estavam em Cristo antes de mim. Né? Então, antes de Paulo converter, esse casal já tinha convertido e se tornado apóstolo também. Agora, olha o versículo 8. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Amplíato tinha uma visão muito ampla, irmão. Agora,
Agora, falando sério, Amplíato era um nome muito comum dado para sabe quem? Para os escravos. Para os escravos. E Amplíato, na realidade, significa em Roma o cara grande, o grandão. A igreja ortodoxa do Oriente, ela diz que esse Amplíato foi um dos 70 discípulos que Jesus enviou. Lembra aqueles 70, além dos 12? Jesus não enviou 70 discípulos? Dizem que esse Amplíato era um escravo que tinha sido liberto, né? Porque em vez em quando os escravos eram libertos, porque um dono gostava tanto do cara que falava, não, cara, a partir de hoje você está livre. Então Amplíato era um escravo que foi liberto e ele começou a seguir Jesus, na época lá de Jesus, e aí Jesus o treinou para ser um dos 70 discípulos. E esse Amplíato agora está morando lá em Roma, liderando o quê? Liderando um life group. Agora, diz a história que ele, bem provavelmente, foi esse Amplíato que depois se tornou grande bispo da igreja de Jesus na Bulgária. Depois ele saiu de Roma, talvez ele que plantou a igreja lá em Bulgária. E ele se tornou um grande pastor da igreja lá. O tipo de líder que Deus valoriza. Olha o versículo 9 agora. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Urbano também era um outro nome muito comum dado aos escravos. Significa aquele que é muito educado, muito refinado, mas era um nome usado muito para os escravos urbanos. Então, muitos desses eram pessoas que ainda estavam trabalhando como escravos ou já foram libertos, mas o que nós podemos ver é que Deus pega todo tipo de pessoa, Febe, essa ricaça lá de Sincreia, todas essas pessoas agora estão todos juntos no mesmo nível e estão fazendo o quê? Estão fazendo o que é mais precioso ao coração de Deus. Estão envolvidos no projeto mais importante do planeta Terra, que é o quê? Liderar Life Group, cuidar de vidas, fazer discípulos. É o tipo de líder que Deus valoriza. Que coisa fenomenal, que coisa fenomenal. Agora, continuando aqui, Estaques quer dizer a cabeça do grão. E ele também, diz a tradição da igreja, que ele também foi um dos 70 discípulos que Jesus enviou. E agora, ele depois de trabalhar com Jesus, lá em Israel, um dos 70 discípulos, ele muda para Roma, capital do império, e ele se torna um grande líder de life group lá. Mas diz a história que depois, ele também se tornou um grande missionário e se tornou o bispo, o pastor principal da igreja em Bizâncio. Onde é Bizâncio? Depois Bizâncio se tornou Constantinópolis, que agora tem o nome de Istambul. Eu estive lá agora esses dias também, Istambul. Ele se tornou pastor em Istambul. Olha só que coisa, o pastor principal da cidade de Istambul. Versículo 10. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Quem era Apeles? Apeles significa aquele que é chamado. Aristóbulos significa o melhor conselheiro. Tradicionalmente, o Aristóbulos também é conhecido como um dos 70 originais discípulos. Interessante que Jesus enviou. E esse Aristóbulos depois se tornou missionário, sabe para onde? Para a Grã-Bretanha, que hoje é conhecido como Inglaterra. Ele que levou o evangelho para a Inglaterra. Nós estamos falando que esse é o tipo de líder que Deus mais valoriza, é o líder de life group, porque eles se tornam bispos, pastores, missionários, eles se tornam a liderança da igreja primitiva toda. De Roma eles espalharam para todo canto. Eu vou te falar, que privilégio, que coisa fenomenal. Ele que levou, ele que foi um missionário, ele que levou o evangelho, ele que levou o evangelho para a Inglaterra. Que coisa fantástica. Romanos 16, agora versículo 11. Saúdem meu parente Herodião. Olha, outro parente de Paulo.
Paulo era craque em ganhar seus parentes para Jesus, né? E quando não, eles que ganhavam Paulo, porque alguns converteram até antes dele, né? Então, saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Está vendo? Olha, os da casa. Por quê? Porque os life groups se reuniam aonde? Na casa. Então, tudo isso aqui é líder de life group. Tudo é uma lista de líderes de life group, entendeu? E Herodião significa heróico. E tradicionalmente ele também era considerado um dos 70 originais discípulos de Jesus. Ele depois se tornou bispo na cidade de Neopárfia. Sabe onde fica isso? No Iraque. Ele foi um grande missionário para o Iraque, se tornou pastor no Iraque. Aleluia. E ele diz a história da igreja, que ele foi perseguido pelo evangelho. E que os judeus bateram tanto nele, os judeus que estavam morando lá no Iraque, bateram tanto nele, que ele morreu. Mas ele ressuscitou, diz a história, ele ressuscitou e ele continuou pregando o evangelho. E depois ele volta para Roma e no mesmo dia que Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, ele foi decapitado, esse parente do apóstolo Paulo, Herodião, decapitado pela sua fé. Ele foi um mártir. Romanos 16, 12, saúdem Trifena e Trifosa. Se você tiver filhas gêmeas, uma sugestão aí. Agora, eu sempre brinquei assim, depois que eu fui aprofundar e estudar mais sobre isso, muitos historiadores acreditam que elas eram gêmeas mesmo, a Trifena e a Trifosa. E elas aparentemente lideravam uma poderosa, um life group muito grande, e era muito chique. Por quê? Porque a Trifena e Trifosa eram mulheres da realeza. A Trifena significa vivendo, o nome dela significa vivendo de uma forma muito cheia de luxo e tudo. Alguns têm identificado ela como a Antônia Trifaina, que viveu entre 10 anos antes de Cristo e até 55 anos depois de Cristo. Bem nessa época que Paulo escreve o livro para Roma. E ela era princesa do reino Bosporã, de Crimeia, lá na Crimeia. E ela era conectada à rainha de Trácio. Então, ela era uma princesa, essa Trifena. Uma grande princesa que converteu e estava liderando o life group com a irmã gêmea dela. Então, tudo indica, pelo que a história indica, que ela não só era da realeza, ela era muito, muito rica. E a irmã dela, Trifosa, que também significa vivendo de uma forma muito cheia de luxo, e também significa brilhando tríplice. Era também nascido na realeza, obviamente, porque era irmã gêmea. Persis, tá? Porque Paulo diz, o que Paulo diz? Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Essa Pérside aí, ela era uma senhora lá da Pérsia. Aonde ficava Pérsia? Aonde fica agora Irã. E ela tinha mudado para Roma. E lá ela converteu e se tornou uma grande líder de life group, essa iraniana, convertida, uma líder de life group. E ela era uma serva muito apaixonada, e o apóstolo Paulo diz, ela trabalhou muito para o Senhor. Então ela se destacou muito como uma grande líder de life group, é bem provável uma supervisora também. Agora, olha o versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Agora, isso aqui é muito interessante. Quem era esse Rufo? Quem era esse Rufo? Olha o que a Bíblia diz em Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Então, esse Simão Cirineu,
que em Atos 13, mostra lá Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger. Essa palavra Níger, na Bíblia Mensagem, a gente fala Simão, também chamado de negro, porque ela significa negro. Então, esse veio de uma colônia de judeus no norte da África, onde tinha uma colônia de judeus que acabaram se misturando com alguns africanos, e ele era, tudo indica, um homem negro, e ele estava passando por lá, eu acho que nem era convertido ainda, ele estava passando por lá, Jesus estava carregando a cruz, e os soldados, vem aqui, você parece um homem forte, para ajudar a carregar, que Jesus não estava conseguindo carregar, aí carrega a cruz para Jesus. Aí tudo indica que os discípulos começaram a trabalhar com ele. E ele teve o privilégio, de carregar a cruz de Jesus. E ele depois se converte. E ele muda para Antioquia e se torna um dos pastores principais da Antioquia. Ele é um dos pastores principais. Antioquia, depois de Roma, Alexandria e Éfeso, talvez era a cidade mais importante do Império Romano, onde tinha uma enorme igreja de Jesus. E ele se torna um dos pastores principais dessa igreja. Quando Paulo, lembra que Barnabé vai atrás de Saulo e traz ele para onde? Antioquia, porque quem era o pastor principal de Antioquia? Era o Barnabé. Então, Barnabé traz Saulo lá, Saulo não tinha casa para morar. Tudo indica que ele foi morar na casa desse africano, o Simeão, que carregou a cruz de Jesus. Porque olha que Paulo diz, ele diz, saúdem Rufo, volta lá para Romanos 16, 13, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele. Tudo indica que o Simeão já tinha morrido, o Rufo e a mãe então mudaram para Roma, o Rufo e a mãe estão liderando life groups lá, e Paulo diz, saúdam o Rufo. E saúdo a mãe dele, porque ela foi mãe para mim, eu morei lá com eles, eles cuidaram de mim, ela cuidou de mim, quando eu morava em Antioquia. Olha só que coisa fabulosa, que coisa fantástica, ela tem sido mãe para mim também. Ah, que coisa fantástica. E versículo 14, eu não vou ter tempo para continuar, mas eu vou continuar outro dia aqui, mas vamos pular essas coisas, porque depois eu volto para aqui. Eu volto porque nós vamos falar de cada um desses líderes de life group aqui. Mas eu quero só enfatizar isso aqui. Escuta bem. São pessoas de todo tipo de background. Desde escravos até realeza. Pula lá para aquele slide, por favor. São pessoas de todo tipo de background. Lá embaixo. Depois de Romanos 16, 15 a 16. Isso mesmo. São pessoas de todo tipo de background, desde escravos até realeza. São muito, muito, muito importantes para o reino de Deus. E os líderes cristãos devem dar atenção específica e intencional a eles. Exemplo de Paulo ao mencioná-los. Paulo valorizava muito os líderes de life group. Sabe por que Paulo valorizava muito? Porque ele sabia que Deus valoriza muito. E sabe por que Deus valoriza muito? Porque eles que estão fazendo a obra mais importante do planeta Terra, que é ganhar almas, fazer discípulos, cuidar bem das vidas. Não existe um trabalho mais nobre, mais importante. Esse é o tipo de líder que Deus valoriza. E porque Deus valoriza tanto esse tipo de líder, Paulo também valoriza e ocupa quase um capítulo inteiro no livro mais importante da Bíblia Sagrada, para dar o nome desses líderes de life group, um por um. E pode ver, viu, mulheres, que uma grande parte são mulheres. São mulheres muito usadas por Deus. Muito usadas por Deus. Veja bem, são importantes para Deus. Deus fez questão dos nomes dessas pessoas estarem registrados para a eternidade na carta mais admirada de todos os tempos, a Epístola de Romanos, na Bíblia Sagrada. Ah, como eu poderia falar tanto mais sobre isso. Mas, pastor Eibe, eu comecei a ir para o Tadel por causa
do Summit, mas agora eu entendo que tem um outro tipo de líder que Deus valoriza muito mais do que simplesmente alguém que conhece as técnicas de liderança, e eu quero me envolver nesse projeto mais importante do planeta Terra. Então, entenda que é importante você preparar para ser um discipulador, e nós vamos ter um grande curso intensivo para os discipuladores, que se chama Expresso 1. Mostra a data aí, por favor, do Expresso 1, por favor. O Expresso 1 vai ser dia 16 de agosto. Proteja a sua agenda naquele sábado de manhã. Se você trabalha sábado de manhã, já proteja a sua agenda. Se você é seu próprio patrão, já vai delegar outros para trabalhar lá no seu lugar. Se você não é o patrão, você é o funcionário, fala com o seu patrão. Patrão, dia 16 de agosto, eu quero minha agenda livre, porque vai ser um curso intensivo a manhã toda para os discipuladores. Serve até café, né, pastor Giovanni? No Expresso 1? Um cafezinho, né? Não é um café assim. Tá. No Pascoff só, mas o Pascoff só fica aberto. Mas não serve pão de queijo mais, nada disso, Laura. No futuro próximo, amém. Nós vamos ter. Queremos valorizar. Vai ter umas FEBs que vão financiar pão de queijo aí. Vai ser uma bênção. Aleluia. Muito bem. Que bênção, que alegria. Que vitória, não é mesmo, queridos? Fiquem em pé, por favor, e repita essa declaração de fé, por favor. Diga assim em voz alta: Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de ser treinado nesta tua obra, o projeto mais importante do planeta Terra, o tipo de líder que o Senhor valoriza. Ó Senhor, pela tua graça e com muita humildade, eu lhe peço, me ajude a ser um desses líderes que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, amém. Deus abençoe.